Mas essa sucessão de números, né, Alex? Você tem também a história com o Paul, né? Aí depois... aí tem, a história se repete, né? A sucessão do ídolo pro Alex, o Alex conta a história do Paul. O Paul Espargaró, você conhece quem é o sim. O Paul Espargaró, eu estava em Barcelona, a gente dorme em motorhomes, né? No campeonato. E é normal, na Espanha, que é muito difundido o campeonato de motos, ele só perde para futebol. É o celeiro da moto, Espanha. Mas assim, a divulgação de moto, lá o piloto de moto faz propaganda de chiclete na rua, sabe? De ônibus. É que nem jogador de futebol aqui, é a mesma audiência que se dá ali, né? De recepção, de patrocínio, de busca e popularidade. E aí, os pilotinhos pequenos estão começando, quando tem a corrida na Espanha, vão lá, querem entrar no box para tirar uma foto com o ídolo dele, ou conhecer, é normal, né? Sim. Como eu gostaria de ter feito também, eu não tive essa oportunidade. E aí eu tava no motorhome, meu pai tava lá fora, tinha 2 garotinhos lá fora que queria conhecer. Aí meu pai pegou, trouxe eles para dentro. Que era o Paul Espargaró e o Alex Espargaró, os dois. Aí, só que eles deviam ter, acho que 10, 12 anos de idade, mais ou menos. Aí entrou lá dentro, falou... Aí eu comecei a bater um papo com ele, eu gosto de criança, não sei o que e tal. Tiramos foto. Aí eu falei, eles corriam. Falei, vocês correm, que legal. Aí sentamos ali e comecei a conversar um pouquinho com eles. E aquilo pro Paul foi o marco para ele. E ele, desde essa época, ele virou o meu fã, né? Assim, e o número 44, eu sempre usei o número muito 4, né? Acabei usando muito o número 4. E ele acabou usando o número 44 em apreciação a mim. Porra, porque legal, você usar um número baixo, você tem que estar bem classificado no campeonato. Quando você começa a correr, não dá, né? Pra pegar os 10 primeiros. Você só pode pegar número alto. Então, como ele não podia pegar o 4, ele pegou o 44. Caralho, aí tu viu que o legado tava ali, né? Cada vez que eu vejo ele, e ele me contou, depois ele me contou toda essa história. Mas por que você gosta da Alex? Porque ele é o único piloto que tem eu como o pedestral. Quando ele me vê, fica emocionado, né? Cara, mas eu já vi o Valentino Rossi falando de você pra caramba, que tu ensinou algumas coisas a ele, né? Tem uma entrevista dele lá fora que ele fala do jeito que ele aprendeu contigo a parte de frenagem, por exemplo, né? Não tem uma história dessa? É que assim, a minha qualidade como piloto, os meus pontos mais fortes era a constância em corrida. Em corrida, eu tinha uma constância muito alta, né? E tinha o apelo da frenagem, né? Da frenagem, saber me defender e atacar muito bem. Então esses são 2 pontos características sempre me marcou, vamos dizer assim, né? Eu nunca fui um piloto, por exemplo, de pole position. Sim. Nunca fui. Eu tenho poucas poles, acho que eu devo ter 5 só. Acho que são 7. Acho que é de vitória. São vitórias. Vitória na MotoGP, né? Porque tem Superbike, mas assim, de pole position na MotoGP foi 5 só. E perdi um monte. De perder assim, de estar primeiro, faltando 30 segundos e ir para quarto. Não sei quantas contagens tem dessa. Aí eu tenho, umas 30. Mas por quê? Porque eu sempre trabalhei muito no treino, esse é o meu perfil, né? Eu sempre trabalhei muito no treino pensando na competição. E principalmente na parte final da corrida. Nunca na parte inicial. Porque a corrida se ganha quando? Não, sim, exatamente, quando termina. Então se você tiver o equipamento melhor preparado ou adequado para quando o pneu está gasto, né? Enfim, com todo o desgaste concluído, mais chance e oportunidade você tem de um ataque final e tentar disputar a vitória. Não na primeira 5 voltas você tem a moto, depois não conseguir manter o ritmo. Então por isso eu trabalhava, era a forma de eu trabalhar nas competições, essa é a minha cabeça. Tem piloto que é completo, como o Marcos, por exemplo, é um piloto 100% completo, assim como o Valentino, é um piloto que faz pole position, volta rápida, ganha corrida, é constante e tal. Esse era o meu ponto forte. E muitas vezes correndo com o Valentino, porque quando o Valentino entrou na categoria principal, e eu conheço o Valentino desde pequeno, inclusive eu morava em Misano Adriático, que inclusive tem uma etapa em Misano, que é na Itália, e Tavulha, onde o Valentino mora, é 10 quilômetros ali. E o Valentino, quando corria de 125, 250, entrar na MotoGP, ele vinha jogar videogame comigo, a gente tinha uma sala de videogame, de rally, um carrinho de rally. Que eram 4 carros assim, né? E ele é fã de rally. Sim. E a gente se encontrava para jogar videogame. Toda, quarta-feira, às 2 horas da tarde, eu não lembro agora direito. Então, 2 vezes por semana a gente se marcava lá, porque a gente arrumou uma turminha. Pô, eu gostava disso, ele gostava também. Só que o Valentino entrou eu entrei em 90 na categoria principal e o Valentino entrou em 2000, 10 anos depois. Então já vem de uma outra geração, né? É uma geração anterior à minha. Ele já era meio um fenômeno ali, né? Quando novo? Ele ganhou corrida no primeiro ano dele de 125,
e foi campeão do mundo no segundo ano. Na 250, quando ele subiu, foi a mesma coisa. Ele foi campeão do mundo no segundo ano. E entrou na MotoGP, foi vice-campeão no primeiro ano e campeão no segundo ano. Então já era um fenômeno. Esse já estava escrito, né? 9 títulos mundial, não tem nem o que falar, né? O que ele fez. Mas muito mais que seus títulos, o que o Valentino deu para a moto velocidade, foi a dimensão da popularidade dela no mundo. Sim. Nunca nenhum piloto na história conseguiu ter que a moto velocidade se difundisse tanto como ele fez. Sim. Então isso foi um marco de divisão. Não estou falando pelo tipo, o Giacomo Agostini foi 15 vezes campeão do mundo. Piloto extremamente conhecido no mundo na moto, todo mundo conhece ele. Mas o que o Valentino fez com a popularidade, lógico que são épocas diferentes, estamos falando época de jornal, né? E estamos na época de internet, né? Muda bastante. Mas a moto ganhou uma divisão. Vou dar um exemplo. A primeira vez que a gente foi correr na China, a China é um país fechado, foi em 2005. E aí, chegamos no aeroporto, viemos todo mundo mais ou menos do mesmo voo. Na hora que a gente aterrissou para pegar as malas, né? A China é tudo grande, né? Na hora que a gente foi sair fora, olha, devia ter uns 500 chineses vestidos de amarelinho com bandeirinha 46. Dentro do aeroporto. Cara. Eu falei, tá sendo junto com ele? Eu falei, mas você já esteve aqui? Eu falei, Alex, primeira vez que eu tô vindo igual você. Isso é para você entender um país que zero cultura de moto, que é o Kung Fu e outras, né, outro tipo de cultura, 500 chineses, mas isso aqui assim, mas tava abarrotado. Eu tô chutando numa semana, tava abarrotado, todo mundo de amarelinho, com a bandeirinha, esperando ele chegar. Na primeira vez que tá tendo uma corrida de MotoGP na China. Isso é para você entender a dimensão e a importância que ele deu. Sim. Né? Ele foi um piloto extremamente popular. E essa popularidade que vocês têm no meio aqui, é em todo lado, né? Aqui no Brasil. Você vai para a África, é a mesma coisa. Europa, lógico, mas você vai para a Oceania, em qualquer parte da Oceania, Malásia, Indonésia, qualquer lugar. Então, assim, foi um divisor de águas. Sem desconsiderar os outros pilotos por tudo que fez, né? Que soma, né? Mas ele fez muito. Tanto que ele, por exemplo, você é um piloto que, talvez na Europa, ele não consegue andar normalmente na rua. Quero tomar um sorvete. Entendi. Não vai conseguir. Leva o sorvete pra ele que vai ser mais fácil. É mais fácil, não vai. É que nem um cara... Imagina. Você pegar alguém muito popular aqui que quer sair pra tomar um café ali, não vai dar. Sim. Lógico, vão querer tirar foto, vão querer... E a pessoa fica sem poder ter o... Eu quero ir lá bater um papo só. Sim. Não consegue ter a privacidade. Não quer desmerecer, pelo amor de Deus. Que isso faz um bem. O torcedor faz um bem muito grande. Sem eles, nada cresce, né? Sim. Você precisa... Do público, né? Do público. Isso faz parte também. Mas teve esse marco. Então, o Valentino, mesmo entrando 10 anos depois, e aí em uma dessas corridas que a gente tá fazendo, teve uma corrida em 2002 que estava andando muito bem, e era um momento que estava entre as motos de 1000 cilindradas e as motos de 500 cilindradas. Estava tendo um momento de transição, né? E as motos de 1000 cilindradas andavam muito mais, as 4 tempos, que as 2 tempos de 500 cilindradas. E uma dessas corridas eu consegui avançar, escapei, ele veio junto comigo, e ele acabou ganhando, porque ele me passou na reta e tal. E aí terminou a corrida e ele falou, Alex, obrigado por hoje. Eu falei, obrigado por quê? Porque eu falei, cara, eu nunca aprendi tanto a andar de moto como aprendi andando atrás de você. Porra, que maneiro. Você me ensinou demais. E eu falei, eu só ganhei porque você sabe. Eu falei, eu sei. Quem tá lá sabe, a diferença técnica era muito grande dessas duas motos, né? E eu falo assim, mas assim, cara, obrigado porque hoje eu aprendi muito, você me ensinou muita coisa que eu achava que não era possível fazer. E aí, negócio de frenagem, de fazer curva, tal, tudo isso. Isso fez pedalando em 2002. Então, assim, o bacana de você ter um adversário também, e eu sempre prezei isso com os meus pilotinhos também, quando eu ensinei, a coisa que você precisa ter sempre manter respeito, principalmente com o seu adversário, porque graças ao teu adversário, você te faz empurrar, você pode evoluir. Sem ele você não consegue, você estaciona. Então você precisa do adversário. E a gente pode falar de vários aqui na história, que teve, não só em moto, mas eu vou falar, um adversário que começaram junto e terminaram juntos, Kevin Schwantz e Annie Rainey. Começaram juntos no campeonato americano, os dois foram campeão do mundo, e quando o Rainey se acidentou e se machucou e ficou paralítico, depois disso o Kevin não andou mais. Um ano depois ele parou de correr. Teve uma época que os americanos meio que dominaram aquilo ali, né? Não escutava muito falar, né? Você estava falando disso hoje, realmente uns 10 anos. Era só piloto americano. Quando eu entrei no Mundial de 500, era só americano que ganhava. Só americano que andava na ponta.
E aí começou a vir o Dohan, né? E tinha o Gardner, 2 australianos. Mas era a cultura da moto grande. Né? Porque você pega o mercado americano e o mercado australiano, sempre foi de superbike, só motos grandes, não tem moto de base, sendo categorias pequenas. Aí você vai para a Europa, é tudo categorias de base cilindradas, né? Até chegar Entendi. E depois foi superando, né? Mas assim, é bacana quando existe o reconhecimento, isso que eu tô falando do respeito, e o Valentino sempre acabou respeitando, pelo menos comigo, sempre respeitou e soube como se diz, grandificar a vitória que ele tem, falando da dificuldade que ele teve, tanto se ele ganha ou perdendo. Mas fala assim, poxa, hoje ele andou bem, hoje eu andei bem, mas olha, para ganhar dele eu tive que fazer triplo coração, não foi fácil, nunca desmerecendo. Nunca foi soberbo, né? O que o esporte vende, o que o esporte dá? O esporte, pelo menos é o que eu vejo, a mensagem que o esporte mais bonita dá é superar as diversidades, com respeito e dignidade. Essa é a coisa que o esporte, sempre que eu vi no esporte. Então, quando eu vejo alguma coisa que sai fora disso, para mim,